Saudações a todos, eu sou Gilberto Trapazon, esse é o nosso canal sobre magia de evocação Goethe Angélica. Desejando que todos estejam bem e recebam as melhores bênçãos. Eu estou sempre botando aqui embaixo também, esse é o link do meu site, gilbertotrapazon.com.br, onde você sempre vai encontrar muitos artigos que eu tenho feito ao longo de tantos anos, mais de décadas, né? E também os links do meu canal aqui do YouTube, os livros que eu disponibilizo. Depois eu boto outros links também, né? Que tem uns atalhos, né? Esse é o site principal, mas é só colocar barra o que você procura, né? gilbertotrapazon.com.br/livros, os meus livros. gilbertotrapazon.com.br/vela, o ritual de vela angélica, /consulta, meus trabalhos em magia. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, aperta o botãozinho like, ajude a divulgar o nosso trabalho. Sempre traz uma boa luz para você e ajuda o YouTube também a saber que tem mais pessoas interessadas. Bom, hoje eu quero falar sobre magia prática, né? Eu coloquei no assunto, título do vídeo, né? É necessário aprendizado e evolução espiritual para trabalhar com a Goetia? E não só com a Goetia, a magia cerimonial em geral, né? Seja a magia angélica, a Goetia, o Grimorium Verum e tantos outros textos antigos que é a nossa área de trabalho preferida, né? Esses são apenas alguns dos livros, né? O que são os grimórios? Os grimórios são os antigos textos de magia que abordam tantas áreas. A Goetia, na verdade, é uma coisa bem recente. Grimorium Verum, mas nós temos as Clavículas de Salomão, a Espada de Salomão, livros que têm 2000 anos de idade, os papiros gregos, que é do tempo de antes de Cristo ainda. Mas tudo isso está dentro da magia cerimonial. Mas eu coloquei a palavra Goetia porque ajuda a chamar a atenção das pessoas. E os estudantes sérios, sabe? Quando a gente fala de Goetia, a gente não está falando só da Goetia. A gente está falando da magia com demons, que não tem nada a ver com demônio, né? Criaturas malvadas. Não. Demon, basicamente, é uma palavra que significa criatura. Demon, em grego, significa criatura. Então, até o concílio do século, não lembro, século IV ou século VI, anjos também eram chamados de demos. Na verdade, anjos são demos, são criaturas espirituais. Tá? Então tem aquela confusão, né, de pensar que demon é tudo que é criatura infernal. Não, são espíritos de outras dimensões que jamais tiveram uma vida humana. Nós acreditamos que eles são criaturas viventes e que existem várias dimensões, vários planos no universo, como o plano astral, o plano espiritual. São criaturas vivas. Apenas eles nunca tiveram uma encarnação assim, ó, humana, um corpo humano, que é diferente, por exemplo, das entidades que são conhecidas nas áreas de matriz africana, como Exus, e inclusive orixás, tiveram vida humana. Por isso que eles são mais próximos das pessoas e pelo mesmo motivo é comum que se trabalhe com eles com oferendas. Por quê? Porque eles continuam perto do plano humano e necessitam das energias desse plano.
Então aquelas oferendas, aquela comilança toda, a bebida, a comida, tudo aquilo, eles pegam a energia vital para eles, para poderem trabalhar e adicionar energia ao que estão fazendo. O que não é necessariamente necessário com espíritos que jamais tiveram vida humana. Anjos, demons, eles nunca tiveram vida humana. Pode ser usado sim. Vamos colocar de novo aqui. Livro Ritual Offerings, que eu tive a honra de participar, publicado nos Estados Unidos. Foi publicado em 2014, autoria do Aaron Leite. Então, participamos vários colegas conhecidos pelo mundo todo e nós falamos objetivamente sobre o uso de oferendas em rituais de magia, principalmente nas áreas ocidentais, bruxaria, magia cerimonial. Tá? E eu fiz um capítulo onde eu comento sobre a mistura com as religiões de matriz africana, que são cada vez mais conhecidas, mas é totalmente diferente. Repito, são espíritos na matriz africana, são espíritos que já foram encarnados, já tiveram uma vida humana. Então não é a mesma coisa. E isso é aprendizado, e o assunto de hoje tem a ver com aprendizado. É necessário ter uma evolução pessoal, um aprendizado espiritual para trabalhar com a magia cerimonial, com os demons da Goetia, até com a magia angélica. Sim, é necessário. Eu estou aproveitando um tópico que foi colocado no grupo do Aaron Leite, autor dos Estados Unidos, nosso colega, onde alguém fez essa observação e rendeu um debate bem interessante. Então veja, nos textos antigos, os grimórios, como são chamados, os antigos grimórios, normalmente você não vê nenhuma citação sobre a necessidade de um aprendizado pessoal. Você não vê. Você pega a Agripa, 3 livros de filosofia oculta, Paracelso, Tritêmios, nenhum deles fala sobre você aprender, por exemplo, meditação, técnicas de respiração, sobre o cuidado com a sua alimentação, sobre ter uma disciplina pessoal, cuidado do seu físico, da sua vida. Não é citado. Não é citado. Veja, eu vou repetir de novo. Eu fui criticado porque eu falei que, olha, pelo menos você quer começar a trabalhar nessa área, você levanta de manhã, arruma a tua cama. Eu fui criticado porque eu falei que você tem que saber arrumar a tua cama, limpar o teu quarto. Ah, que bobagem é essa, gente? Isso é o mínimo. Tu quer chamar grandes e poderosos espíritos que habitam todas as regiões do universo e nem o teu quarto tu arruma. Tu não cuida da tua higiene pessoal, não cuida do teu corpo, da tua alimentação. Ah, mas isso não fala nos textos. Claro que não fala. Então, o assunto de hoje. Por que nesses textos antigos não fala? É bem simples. A maioria das pessoas hoje, elas não leem. Elas não querem ler. São poucos que realmente pegam o livro da primeira até a última página e pensam. É a geração TikTok, né? Tudo fácil, eu quero um método fácil. Mas vamos pensar aqui, quem foi que escreveu esses livros? A maioria absoluta deles. Quem foi que escreveu?
eram pessoas com uma ampla formação sacerdotal, acadêmica e pessoal. Esses livros não foram escritos lá pelo Zezinho da vila. Boa parte deles foram escritos por sacerdotes, por monges da igreja. Até um deles, o Grimório do Papa Honórios, foi escrito por um papa. Tem vários que foram escritos por bispos, por cardeais, pessoas que tinham uma formação imensa dentro da igreja. Eles tinham uma formação cultural, outros, como por exemplo Paracelsus, médico. Tritêmios também tinha uma formação assim equivalente. Tritêmios foi o mestre do Agripa, só para ter uma ideia. Hoje o método de magia angélica que está se tornando muito conhecida, né? Graças ao trabalho do Rufus Opus, também o trabalho do livro Magos, do Francis Barrett, que é um livro de 1801. É um método hoje muito conhecido. Tritêmios é o mestre, foi o professor do Agripa, famosíssimo pelos 3 livros de filosofia oculta. Pô, olha a formação que essas pessoas tinham. Eles tinham uma formação acadêmica, no mínimo de nível universitário. Eles eram doutores. Outros eram ministros da igreja, padre, monge, sacerdotes de alto nível. Então eles já tinham essa formação. E todos esses livros, de uma maneira geral, a gente está sempre repetindo isso. Observa bem, esses livros, tá, os antigos grimórios, os tratados de magia, eles não falam o básico. Assume-se que você já saiba o básico. Por isso que não fala ali quais são as perguntas mais comuns nos grupos. Ai, eu preciso consagrar, como é que eu faço para consagrar tal coisa? Ai, eu posso usar qualquer papel? Ai, eu posso fazer as coisas mais básicas. Ai, precisa isso, precisa aquilo. Por quê? Porque nos livros não fala. Esses livros foram escritos por pessoas que já tinham uma formação e foram escritos para serem lidos por quem tenha já uma formação mínima. Uma coisa que eu estou sempre falando, Goetia é o equivalente a um curso universitário. Isso é magia Goetia formal. Isso é Goetia. Goetia, assim como a magia cerimonial, Grimorium Verum, a magia angélica mais alta também, como o Heptameron, o Ars Notoria e outros livros, isso aí é um tratado de magia de nível universitário. Você terminou o 2º grau? Tantos aí não terminaram o 2º grau. E alguns já têm até uma universidade, mas fizeram assim de qualquer jeito. Olha, gente, esse nível de magia é a mesma coisa que um curso universitário. Você vai ter que estudar tanto quanto uma universidade. Você demora 5, 6 anos para se formar em engenharia e aí começar a trabalhar. Ou seja, tu fica 5, 6 anos estudando para daí finalmente começar naquela profissão. Na magia cerimonial é a mesma coisa. Você vai ficar uns 5 anos até começar a ter uma base do que você está trabalhando e aí você vai começar. Claro, tem alguns casos destacados que eu mesmo já elogiei tantas vezes, colegas ótimos, que têm apenas 5 anos de magia, começaram de zero e em 5, 6 anos estão fazendo um trabalho maravilhoso.
que é o que acontece em qualquer escola, em qualquer universidade. Mas eles fizeram por merecer. Mas na média, gente, você vai confiar a saúde do seu filho pequeno, da sua mãe que já é idosa, da sua esposa, do seu marido, no médico que acabou de se formar? Ou você vai confiar naquele médico que já tem 20 anos de profissão? Você sabe a diferença. Por melhor que tenha sido um bom aluno, mas você sabe a diferença. E a magia cerimonial é assim também, ela requer muito estudo, requer muito trabalho. E esse trabalho, essa preparação é que vai dar condições da pessoa se desenvolver, criar mais. Ai, que os cachorrinhos estão enlouquecidos. Eu não enxergo daqui, mas é um cachorrinho lá na rua. Eu acho que é algum vizinho passeando com o cachorro. Diminuiu, é algum vizinho passeou com o cachorro. É que eu estou nos fundos aqui da minha casa. Bom, a natureza, né? A natureza sempre maravilhosa, curtindo esse dia. Então veja, essa preparação é necessária. E por que hoje em dia tantos de nós, não sou só eu, muitos colegas ao redor do mundo, obrigado, nós temos falado que vocês precisam ter também um aprendizado espiritual, um desenvolvimento pessoal, cuidar da alimentação, cuidar do seu corpo, cuidar da sua casa, arrumar a sua cama, aprender meditação. Por que a gente está falando isso? Mas no livro, lá no livro não fala. Claro! O que eu acabei de falar? Aqueles livros foram escritos por pessoas que já tinham essa prática. Eles já eram sacerdotes, eram padres, eram monges, eram médicos, eram conselheiros, como John Dee, conselheiro da rainha. O cara tinha uma formação gigantesca. Então essas pessoas já tinham uma formação enorme. E os livros deles, eles falam só da parte prática daquele momento atual. Vamos falar aqui de Demons, vamos falar da Goetia, vamos falar de magia angélica. Ponto. Assume-se que você também tenha uma prática equivalente. Você já sabe que precisa disso. Mas hoje as pessoas não se dão conta. E por isso que aí nós temos que falar, gente, vocês precisam cuidar da alimentação, ter uma disciplina pessoal, aprender meditação, aprender como é que se consagra uma ferramenta. Pega o livro da Goetia, o Lemegeton. O Lemegeton ele já sai atalhando direto. O círculo é esse aqui. Tu faz o ritual assim, faça a oração como de costume. Como é que é a abertura do ritual da Goetia? Pelo menos tem a consagração das vestes, né? Pelo mistério desse traje santo, eu me visto com o poder do Altíssimo, Ancora, Macora, Mides, Teodones, Anitor e tal. Acabou. Aí, imediatamente após. Agora faça a oração a Deus com... No máximo, sugere tu se basear no Ars Notório. Como, por exemplo, o Ars Notório. Assume-se que você fez todo o trabalho do Ars Notório, que por si só demora muitos meses para você só fazer a primeira passagem por ele. Bom seria uns 2, 3 anos trabalhando só com o Ars Notório. Ou seja, assume-se que você já sabe como fazer. Ali não fala como é que você consagra a vela, como é que você consagra o incenso. Assume-se que você já sabe que quando você acender uma vela, a vela é consagrada. É a luz de Deus, é a luz do universo. Então por exemplo, uma clássica do Epitameron, né? Vamos fazer de conta que isso aqui é uma vela, tá? Eu te conjuro, ó criatura de cera, que você seja uma luz para o nosso entendimento, nos auxilie em todos os nossos afazeres, e nos proteja de todos os males e perigos, tanto do corpo quanto do espírito. Que assim seja, pela glória e honra do Santo Deus Pai, que vive e reina no mundo sem fim. Amém. Isso é só para acender uma vela.
Nós estamos trazendo uma luz para a operação, já chamando o poder divino do Altíssimo. E essa luz, o que é essa luz? O que foi falado nessa frase? Que nos auxilie em todos os nossos fazeres, que essa luz nos auxilie, nos ilumine. Eu fiz um resumo, tá? Mas ela que nos ilumine para que tenhamos sucesso na nossa operação com clareza, com luz. E, olha aí, importante, que nos proteja de todos os males e perigos, tanto do corpo quanto do espírito, ou seja, males físicos, porque alguém pode tentar invadir, quanto do espírito, ataques espirituais. A vela, tantas pessoas falam dos banimentos, né? LBRP e tal. Começa com a vela. Aquela vela humilde, ela já é de muita importância no seu ritual. Isso não é só na Goetia, é em qualquer ritual que você fizer. Acenda a vela, consagre ela e ela já recebe essa função também. Por isso que quando eu faço um ritual, eu uso o altar, eu vou deixar aquela vela queimar até o fim. Eu não vou apagar a vela. Porque eu estou fazendo... Ela é a primeira coisa. Depois que vem o círculo de magia, as aberturas, as proteções que a gente faz nas direções, cada coisa vai acrescentar ao ritual, vai trazer mais energia, vai trazer mais proteção, mas também ensinamentos. Porque mesmo essa simples vela, uma simples vela, ela está trazendo luz e ensinamento, porque eu estou direcionando ela ao Deus Altíssimo. Então ela pode me ajudar a trazer um esclarecimento que eu estou precisando, porque ela também é uma parte ativa durante o ritual. Isso não fala nos livros, né? Por quê? Repito, entendam bem isso, Antigamente, esses livros foram escritos por pessoas que tinham uma grande formação e, obviamente, eu estou falando, isso é a mesma coisa que um curso universitário. Assume-se que você já fez o segundo grau, o primeiro grau, que você sabe ler e escrever, que você sabe a matemática, que você sabe geometria, que você sabe sobre física, se você sabe sobre biologia, sobre todos os assuntos necessários. O professor da universidade, ele não vai te dizer, tu precisa de uma caneta e de um caderno para escrever. Mas é o que acontece na magia. As pessoas vêm perguntar, eu preciso escrever isso. Gente, tu vai perguntar isso na universidade, o professor te joga pela janela. O que acontece quando tu vai numa universidade? O professor chega lá e ele apresenta a matéria. Agora vocês precisam estudar tal coisa, referência tais e tais livros, e todos os livros que tiver daquele assunto, se vira. Tu recebe 1 hora de aula, ele te dá trabalho para tu se arrebentar estudando a semana inteira, ou o mês inteiro. Ele só vai citar, criança, por exemplo, 3 livros de filosofia oculta do Agripa. Obrigatório. Não é uma coisa que tu vai ler uma vez só, que é uma decoreba. Não, é uma referência para a tua vida inteira, no caso da magia. É um livro que tu vai estar sempre lendo, relendo, de novo. Tu vai ler ele uma primeira vez para saber, ter uma ideia do que tem ali. Mas o que tem de material ali é para uma vida inteira. Tu vai estar sempre revisando. São anotações. Os 3 livros de filosofia oculta são anotações que ele fez, que servem de referência para a sua vida inteira. E assim é na Goetia, na magia angélica, no Grimório Velho e tudo mais. Então, estão entendendo por que é necessário sim o desenvolvimento pessoal? Simplesmente porque os livros foram escritos por quem já tinha essa formação toda. Estou repetindo pela 3ª vez. Aí agora tem um monte de métodos modernos, né? A geração fast food, né? Vocês acham que é tudo massa miojo? Bota na água, 3 minutos, tá pronto. Não é assim.
Ah, patchwork, magia mental. Ah, não precisa nada disso, é bobagem. É, mas todo ano. Infelizmente, eu sei quantas pessoas eu vejo aparecerem em poucos meses, já estão postando coisa, pá, estou conseguindo resultado, não sei o quê. Dá um ano, cadê? 2 no máximo. 80 a 90% dessas pessoas que estão hoje aparecendo aí aos montes nos grupos, daqui a um ano vão sumir. Eu conto nos dedos quantas pessoas hoje eu vejo nos grupos que estão se destacando que tem mais de 2 anos. A maioria dos que se destacaram agora no ano passado, recém um ano, sumiram. Sumiram. Por quê? Falta de preparação, começou a ter problema na vida, as coisas começaram a dar errado, e até casos mais extremos, problemas psicológicos. Gente, principalmente a Goetia, essa linha com demônios, é muito comum ocorrer em casos de surtos. A pessoa entra em depressão, a pessoa começa a ter todo tipo de problema na vida aqui. Não sabe nem o que está vendo, mas claro, está chamando de demônio de tudo quanto é lado. Mas não sabe se proteger, não tem disciplina, não tem um regramento, não sabe cuidar do seu próprio corpo, porque tem magias que judiam do nosso corpo também. Não é uma questão de ser místico, eu vou aprender a respirar, eu vou comer uma comida vegetariana. Não, você precisa ter controle do seu corpo, porque tem ritual que arrebenta o teu corpo. Um único ritual, dependendo do tipo de energia que tu está trabalhando, a gente sai dali demolido. Pode ser extremamente cansativo, pode ser extremamente desgastante, e foi um ritual bom. Eu não estou falando de dar problema, estou falando de um ritual bom. Quando tudo funcionou maravilhosamente bem, aquilo pode ser extremamente cansativo. Porque precisa que você se envolva profundamente, isso vai puxar a tua energia. É tipo assim, o ritual foi ótimo, só que foi a mesma coisa que tu tem que agora... Vamos sair daqui agora, vamos fazer uma caminhada agora de 10 quilômetros, em passo de marcha, 10 quilômetros. Tu está preparado para fazer uma caminhada agora, já, nesse instante, uma caminhada de 10 quilômetros, sol e tudo mais? Está preparado? 20 quilômetros? Eu tenho certeza que a maioria não. E não vai ser uma caminhada parando na sorveteria, tá? Vai ser uma caminhada ali, Esse pode ser o desgaste de um único ritual. E claro que a caminhada de 10 km foi maravilhosa. Nós vamos passear aqui no interior, vamos ver a natureza, vamos ver riacho, vamos ver cascata e tal. E tu aguenta isso? Magia é assim também, gente. Você precisa estar bem, mesmo para aproveitar um ótimo passeio. Pai, que maravilha, hoje tem esse sol lindo. Pai, eu vou fazer uma caminhada, 20 quilômetros para lá. Você está preparado para fazer uma caminhada de 20 quilômetros? Então você também tem que saber os limites do seu corpo, os limites do seu espírito. Tem espíritos que vão mexer profundamente dentro de você, que nem a Goetia, que eu estou citando tanto hoje, né? A Goetia, ela mexe dentro de você. Ele vai explorar a sua psique, os seus defeitos. Dimo da Goetia adora fazer isso, explorar os seus defeitos. Por isso que eu já fiz vídeos aqui, vamos marcar aqui 29 minutos, vou colocar um card.
sobre efeitos secundários em magia. Eu já fiz uns 2 ou 3 vídeos falando sobre efeitos secundários. Você chama um espírito para uma determinada coisa, só que esse espírito, ele faz aquela coisa, mas ele tem outras capacidades e ele vai fazer também a outra coisa, mais uma, tudo aquilo vai te afetar. Não é só o que você pediu, as demais capacidades dele vão acontecer também. Então ocorrem efeitos secundários, que é um dos aprendizados. Por isso a necessidade de estudo, de se preparar, porque Goetia não é receita de bolo, não é magiazinha TikTok. Eu quero tal coisa, tá, mas e o que vem atrás disso? Você quer um emprego? Tá, tudo bem, você consegue um emprego, você vai ter que ter horário, você vai ter que se arrumar para ir trabalhar, você vai ter que cumprir as ordens do seu chefe, você vai ter que ter capacidade para o emprego, porque tem muita gente que quer um emprego, mas não tem a formação adequada. Na primeira semana é despedido, porque é incompetente. Magia até pode conseguir um emprego, mas se você não está preparado para o cargo, tu vai ser despedido. Tá vendo? Mas isso não está escrito em lugar nenhum, que eu tinha que ter estudado antes para conseguir um emprego. Cara, se tu te candidata a uma vaga numa empresa, assume-se que você saiba fazer o serviço. Que é uma coisa que acontece muito. As pessoas, elas pensam no salário, mas não pensam que vão ter que trabalhar. E para fazer o trabalho, você tem que saber o serviço. É a mesma coisa na magia. É a mesma coisa nessa parte de formação espiritual que eu estou falando. Você precisa ter um embasamento espiritual. Porque senão a tua vida, vai morrer abaixo. Muito rápido. Eu prometo isso, gente. Eu prometo. Primeiro vídeo do meu canal há já quase 3 anos. Obrigado a todos os inscritos que nós temos. Desde o primeiro vídeo do meu canal, o que eu falo? A primeira coisa que você precisa aprender na área de magia cerimonial é acender uma vela e oração. Aprender a oração. Eu estou falando de fortalecimento espiritual, aprender oração, o poder da oração, que faz maravilhas. Uma vela, por exemplo, o livro de Salmos, os Salmos de Davi, da Bíblia, fazem maravilhas na sua vida. Não precisa chamar grandes e poderosos espíritos. Para chegar nele, você tem que ter essa preparação. Até porque tem rituais que pode dar errado. Chega um espírito furioso. Opa! O espírito já chega aqui dando bronca. Você sabe como lidar com isso? Você tem mérito para pedir para o espírito, por favor, o senhor se acalme? Quem é tu para falar de mim? Se tu é um bunda mole, dorme até meio-dia, tu não trabalha, tu não arruma tua cama, tu é um vagabundo, tu é um preguiçoso, tu trai o teu marido, tu trai a tua esposa, tu é um péssimo profissional. Eles fazem isso, gente. Ele primeiro vai jogar tudo de ruim que tu tem na tua vida. Quem é tu para falar com ele? Então veja aquela bobagem que o pessoal critica, né? Eu vou chamar com os espíritos, eu tenho que ter autoridade, eu vou falar grosso, né? Olha, lá nos grimórios antigos, lá naquela época, quem escreveu isso foi um bispo, foi um padre, foi um monge, uma imensa formação. E isso só em casos muito necessários de precisar, mostrar respeito. Quem é você para falar? Está lá no livro de Atos da Bíblia, Atos acho que é 13, 19. Eu gosto de contar essa história. Tinha alguns
sacerdotes que vendiam serviço. Eles já tinham ouvido falar dos milagres que o apóstolo Paulo fazia em nome de Jesus. Então eles vendiam serviço. E teve uma casa que teve um caso com um demônio lá, um obsessor, né? Pegou uma pessoa lá e estava causando problema, e chamaram eles, foram lá, não, nós vamos dar jeito. Entraram na casa, estava o jovem possuído pelo demônio, e o demônio olhou assim, quem são vocês? E o tal do feiticeiro, eles eram os vendedores de serviço, né? Feiticeiro, sei lá o quê. Eu ordeno que você deixe essa pessoa e saia dessa casa pelo nome de Jesus, que é citado pelo apóstolo Paulo. Eles deram a ordem, né? A gente vê isso aí em certas igrejas por aí. Saia em nome de Jesus. Aí o demônio olhou para eles assim, meu, o apóstolo Paulo eu sei quem é. Jesus eu sei quem é. Mas e vocês? Quem é que são? Baixou a porrada. Deu um pau neles. Eles tiveram que sair correndo da casa com as roupas tudo rasgadas. Levaram uma surra. Está lá na Bíblia, livro de Atos, eu acho que é 13, 19. Então, para ver como um demon, ele sabe com quem ele está lidando. Por isso a formação necessária. Quem é você na fila do pão? Então não adianta você achar que você vai falar grosso, que é o que tanto tem por aí, bruxinho, bruxinha. Vai na boutique e compra uma roupinha preta, uma capa bonita e vai falar grosso. Tu é só um mal educado, boca aberta. Cadê a tua capacidade? Cadê a tua formação? Quando a coisa pegar de verdade, quando um espírito de verdade se manifestar, tu vai descobrir que tu não tem autoridade, tu não tem mérito nenhum, porque os espíritos eles reconhecem o mérito de quem tem. Se a pessoa não tem mérito, eles fazem a farra. E quantas vezes eu já vi isso? Entidade, obsessor, tem até vídeos no YouTube aí, que eu já vi de pessoa em hospital, em delegacia com obsessor de verdade, casos que eu mesmo comentei, casos de verdade. Pessoa lá toda torta, assim, numa posição impossível, quiumba, certo que era quiumba. E a pessoa chega lá, sai desse corpo em nome de Jesus. E o obsessor, possuindo a pessoa, quem é tu para falar? Tu corneia o teu marido com o vizinho, com esse, com aquele. Tu diz que tu é pastor, mas tu tá roubando todo mundo. Eles falam tudo na lata. A pessoa passa a maior humilhação porque eles fazem isso. Eles estão enxergando. Então, se a pessoa tiver defeitos, ela tem os seus pecados, eles vão falar na cara. Eles vão humilhar a pessoa. Quem é tu para falar? Livro de Atos. Jesus eu conheço e eu respeito. Mas quem é tu? Então, veja que a magia não é palavras que você repete. Não adianta bancar uma de valentão se você não tiver aprendizado. E esse é o assunto de hoje. Você precisa sim um aprendizado. Você precisa aprender técnicas de respiração, de meditação, de cuidar do seu corpo, cuidar da sua casa, cuidar da sua vida. Ter uma disciplina pessoal. Fazer o seu estudo por você mesmo. Para de querer aula de graça, livro de graça, essas porcarias de PDF de grátis, que a maioria que tem por aí é cópia mal feita. O que não falta é PDF. PDF traduzido hoje no Brasil, infelizmente, a maioria tem erros absurdos. Mas é muito caro o livro. Aí a pessoa
fala isso e vai na pizzaria, gasta lá 100, 200 reais na pizzaria, come uma pizza, uma cerveja, e ela acha um livro caro. Um bom livro aí, 50, 70, 100 reais, tu já tem um ótimo livro. Quer dizer que a pizza é mais importante, tomar sua cervejinha com os amigos é mais importante, então a magia não é para você, não é para você. Vocês acham que os monges, os padres, os sacerdotes têm uma vida regrada porque eles não gostam de beber e de comer? Não, eles gostam também. Tanto que tem uma famosa frase, né? Apetite de padre, né? Quando pode, não, o monge vai beber sim uma cervejinha, vai comer o seu churrasquinho, beleza, sem problema. Mas não fica nisso todo dia. Eles têm a sua disciplina, então tem o tempo de ter a vida regrada e disciplinada, e de vez em quando, sim, nós somos humanos. Hoje é domingo, tá esse sol lindo e tal, tá tudo feito, tá tudo organizado. Vamos fazer uma refeição com a família, beber um vinhozinho, se divertir com os amigos, porque a diversão também é necessária e é saudável. Terminou, tá, aquele tempo, agora voltamos ao trabalho, hora de trabalhar, hora de trabalhar. E em magia, e na espiritualidade, na meditação, você tem que ter isso para você, hora de trabalhar. Meditação para mim sempre foi hora de trabalhar. Meditação para mim é trabalho. Ela se torna uma diversão porque eu gosto, é prazeroso, mas eu considero isso trabalho. O que eu estou fazendo na magia, eu adoro, gosto demais, é a minha área, mas para mim eu estou trabalhando, mas trabalhando naquilo que eu gosto de fazer. Eu vou cuidar da minha casa, porque eu gosto de cuidar da minha casa, eu gosto da casa limpa, arrumada. É um trabalho para mim mesmo. Não é porque eu sou forçado, porque eu sou obrigado. Não, é uma coisa que é necessária. Você vai fazer a sua ducha, lavar o seu corpo, o seu banho, né? É um trabalho sobre o seu corpo. Abençoar a água, uma coisa que eu faço. Eu pessoalmente já comentei. Eu sempre consagro a água do chuveiro. Eu tenho chuveiro. Então aquele banho salomônico, né? Salmo 51, pelo poder do Altíssimo, né? Que essas águas sejam abençoadas, santificadas, consagradas. Senhor, purificai-me com o sopro, serei abençoado. Salmo 51. Eu faço isso para todos os meus banhos, mesmo que seja apenas um banho normal de higiene. Eu sempre abençoo e consagro aquela água do chuveiro. Todos os meus banhos. É um trabalho que eu estou fazendo, mas é um prazer e é uma bênção que eu vou receber também. Tudo isso vai somar como resultado do que você estiver fazendo. E isso não está escrito nos livros. Estão entendendo o que eu estou falando o vídeo inteiro? Isso não está escrito nos grimórios. Porque assume-se que você já saiba isso. Magia cerimonial, Goethe, alta magia, é um curso universitário. Assume-se que você já sabe tomar banho sozinho, que você sabe se alimentar adequadamente, que você sabe se vestir adequadamente, que você sabe por que você precisa consagrar uma tinta, um papel, uma caneta. Porque lá no livro não fala, ali só fala, desenhe o selo do Espírito. Tá só essa frase, desenhe o selo do Espírito. Antigamente se usava pergaminho, porque papel era muito raro, mas já existia papel. Mas inclusive na clavícula de Salomão fala que pode ser papel também, ele chama de cartão, né? Então papel você pode usar, mas tem que ser branco, virgem, papel branco, sem linhas, tá? Branco, virgem. Ou pergaminho, que é dificílimo de encontrar aqui no nosso caso. Mas se você conseguir, maravilha. Papel de boa qualidade. Mas na frase no Grimório está assim, desenhe o selo do Espírito. Ali não fala se é pergaminho, se é papel. Ali não fala
que você vai usar uma caneta, uma pena consagrada. Você não, ou um lápis, até que seja. Você tem que consagrar. Ali não fala. Ah, mas no livro não fala. Claro que não fala. Porque isso aí é lá do jardim de infância da magia. Qualquer ferramenta que você for usar, você tem que consagrar. Acabou. Ponto. Não precisa escrever. Aí não, os preguiçosos de TikTok. Ai, mas no livro não fala que precisa isso. Precisa sim, senhor. Desenhe o selo no papel. Caneta, tinta, papel consagrado e hora. A que hora que você vai fazer isso? Qual é o horário adequado? Tá? Nem sempre vai ser dia e hora de Mercúrio. Você está trabalhando com o espírito de Júpiter, então na hora de Júpiter. Horário adequado. E não está escrito, porque assume-se que você sabe fazer isso. Se você vai fazer uma receita culinária, tem livro de receita com toda a receita pronta, né? Ali não fala que você tem que limpar o fogão, não fala como é que você prepara a panela, não fala que você tem que abrir e fechar a torneira da pia para lavar alguma coisa, não fala como é que tu segura uma colher, um garfo, não, assume-se que você sabe usar uma panela, que você saiba usar um fogão, que você saiba usar uma pia. Estão vendo? Magia é a mesma coisa. O livro de receita também não fala, não te ensina como é que tu usa a panela, só diz, ó, bota na panela de pressão. Então, tu sabe usar uma panela de pressão? Estão percebendo por que nos livros antigos não fala certas coisas? Assume-se que você sabe. Então, é necessário sim. E por isso que de vez em quando eu tenho feito sugestões também como meditação, oração. Pretendo colocar muitas outras que são necessárias, porque a sua base espiritual, a sua formação espiritual é muito necessária, é muito importante. Se você faz uma meditação antes do ritual, muda toda a energia do ritual, porque você está sereno, a sua energia está equilibrada, e você consegue perceber melhor as energias dos espíritos com as quais você está trabalhando. Não adianta você simplesmente chegar, eu vou fazer um ritual agora. Pô, você está agitado, o teu corpo está cheio de hormônios. Tu não vai perceber energia e nem vai ter energia, nem condições adequadas de fazer. Por isso que a preparação de um ritual de magia cerimonial é tão importante. Você vai preparar a sala, vai preparar o circo, colocar as coisas no lugar, vai montar o altar, vai preparar a vela, pegar água, preparar tudo que é necessário. E esse tempo ajuda você a entrar num estado mais relaxado. Isso tem um porquê também. Melhor ainda, se você puder fazer tudo isso, e aí você faz a sua pausa, tá tudo pronto, aí você faz a sua pausa, a sua meditação, se harmoniza para fazer o seu ritual. Você tira alguns minutos antes. Respira. Entra em paz. A sua mente vai se acalmar. E aí você vai começar o ritual. Tá tudo pronto, o círculo tá armado, tá tudo. Por exemplo, aqui no caso, eu tô fora do círculo. Preparei tudo, tá tudo pronto. Eu vou me acalmar, vou chamar o grande poder de Deus. Respira, se harmonize, e aí começa a operação, consagra o círculo, entra dentro do círculo, consagra a vela, incenso, começa as orações, uma coisa de cada vez.
É uma coisa de cada vez, é que nem a citação das conjurações. Eu te conjuro, ó espírito fulano de tal. Não. Cada frase tem que vir aqui de dentro. Eu chamo a ti, grande e poderoso arcanjo, pelo poder do Santo Deus Pai. Deixe que cada palavra vibre em você e que ela também se manifeste no universo. Coisa simples. Onde é que se aprende isso? Não está escrito no livro. E isso é o aprendizado espiritual que você tem que ter antes. Como, por exemplo, o exemplo que eu já falei tantas vezes, né? Onde é que eu botei aqui? Acender uma vela e uma oração, e você aprende a ficar em silêncio, observar essa luz, que ela te ajude a se conectar ao Altíssimo. E aí você faz a sua oração. Tu não vai lá, se ajoelhe, Pai Nosso que está no céu. Não. Tu tem que te harmonizar, se preparar. Aí você vai ver a diferença imensa que qualquer oração pode fazer na sua vida. E são muitas. Isso é aprendizado. Isso é prática necessária para a sua preparação. E eu prometo que isso vai trazer mais qualidade para o seu aprendizado espiritual, o seu aprendizado pessoal, porque você vai perceber que você está olhando mais para si mesmo e se dando conta e dando coisas, e aí melhores resultados na magia, porque a magia ela começa dentro de nós. Vamos enfatizar isso. A magia começa dentro de nós. Não são apenas palavras, frases, símbolos que você usa. Primeiro, você traz a magia dentro de você. Se preparando, se harmonizando, conhecendo o seu corpo, seu espírito, a sua respiração. Aí você vai abrir os olhos, fazer a sua oração, a sua conjuração, mas estando em paz consigo mesmo. E aí você percebe que cada palavra, cada frase, ela também vibra dentro de você. Você não está falando para as paredes, para o universo. Tem um colega que falou isso. E realmente, no início, na magia, é muito comum você estar fazendo uma chamada a um espírito. Eu chamo o grande e poderoso espírito, mas tu está olhando para a parede. Literalmente, tu está falando com a parede. Então, no início, é meio estranho. Agora, se você está em paz, você fez a sua respiração, sua meditação, você já tem uma preparação, você sabe que aquela parede, ela nem está ali na verdade. Você vai perceber que você está se manifestando para algo além de você, algo além das paredes. A comunhão com o universo, com o todo, com a natureza. Por isso a magia natural é sempre tão importante, que eu adoro o trabalho com a terra, a água, o fogo e ar, os elementais da natureza, que é a área mais básica da magia. Aprender a magia natural. Os duendes, gnomos, fadas, as ondinhas das águas, as fadas do ar, as salamandras do fogo. Essa é a área mais básica a aprender, conhecer e respeitar a natureza, porque a natureza vai te ajudar.
Estão ouvindo? Isso se chama concordância. Os passarinhos estão concordando. E eu estou para fazer um vídeo sobre intuições, presságios e coincidências, que é esse tipo de situação que acabou de acontecer. Os passarinhos concordando com o que eu acabei de falar. Isso não é só coincidência. Isso é energia. Nesse exato momento, não é só meus cachorrinhos que estão ao redor aqui, mas tem os passarinhos, as árvores, toda a energia da natureza. Eu tenho um altarzinho aqui do lado. Beijo grande para vocês e até a próxima.